Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Clewer e vamos lá para mais um episódio do Aprendi Mais Essa. Hoje nós vamos tratar aí da Lei Maria da Penha, tá? Alguns aspectos aí bem pontuais da Lei Maria da Penha para que a gente possa aí aprender um pouquinho mais aí algumas coisas a respeito dessa lei. Vamos aí, coloquei aí na tela para vocês, ó, a base constitucional da lei. O artigo 226 da Constituição Federal, ele vai dizer que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E aí, o parágrafo 8º do artigo 226, ele diz o seguinte, que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Vejam, pessoal, eu coloquei o dispositivo constitucional aí para lembrá-los que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele, em duas ações aqui, que é a ação direta de constitucionalidade número 19 e a ação direta de inconstitucionalidade número 4424, julgou constitucional a Lei Maria da Penha. O que o STF disse a respeito? O STF disse o seguinte, veja, a Lei Maria da Penha, ela foi criada justamente para garantir um equilíbrio na relação homem e mulher. A ideia aqui é você ter uma igualdade. E quando nós falamos em igualdade, aqui não é uma igualdade no sentido formal, né? Nós já sabemos que o artigo 5º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, etnia, cor e tudo mais. E aí, logo no inciso 1º, ele já fala lá, homens e mulheres são iguais perante a lei. Vejam, uma interpretação fria desse dispositivo levaria-nos a crer que homens e mulheres deveriam gozar de direitos iguais, né, sem nenhum tipo de diferenciação. E isso, né, aqui no direito, nós dizemos que é uma igualdade formal. Quando a lei equipara desta forma, está tratando de uma maneira formal os dois, né, tanto homem quanto mulher. Porém, a interpretação que o STF deu foi a seguinte, a de que homens e mulheres são iguais perante a lei, só que esta igualdade é uma igualdade que nós chamamos de igualdade material ou substancial, que vai além dessa igualdade somente na forma, mas ela é uma igualdade que é concreta, que é real. Vejam, eu preciso de mecanismos para que tornem esta relação efetivamente igualitária. Vamos pensar no seguinte, né? Naquela máxima, né? E é uma máxima que muitos de vocês, principalmente quem estuda, né? Quem já estudou o direito, já ouviu, né? De que o princípio da igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma pessoa que é igual, eu devo tratar de forma igual. Agora, se eu tenho uma relação que é desigual, eu tenho que tratar de forma desigual para poder igualar. O que disse o STF? Veja, biologicamente falando, quando nós pensamos em uma relação doméstica, em uma relação familiar, é óbvio que a mulher, né, em sua grande maioria, e aí nós não estamos falando da exceção, nós estamos falando da regra, né? Em sua grande maioria, as mulheres, biologicamente falando, elas acabam tendo uma certa desproporcionalidade em relação aos homens. Por quê? As mulheres, elas acabam, fisicamente falando, sendo muito mais fracas que os homens. E aí, em um embate físico, por exemplo, né, em algum caso de violência, por exemplo, essa mulher, ela sai em desvantagem. E é aí que surge a Lei Maria da Penha. Não somente, né, no caso da violência física, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. E é aí que surge a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, então, ela cria mecanismos para igualar as mulheres aos homens. Então, nesta relação que é desigual, a Lei Maria da Penha traz mecanismos às mulheres para que elas possam se igualar aos homens aí e manterem, né, esta relação de igualdade que é prevista na Constituição Federal. Tudo bem? Vamos lá na tela de novo e vamos ver o que diz aí o artigo 1º da Lei Maria da Penha. Ele diz aí, ó, essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, que nós já lemos, da Convenção
sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, então essa lei também cria este juizado específico aí, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência e familiar, violência doméstica e familiar. Vejam, pessoal, quando nós falamos em mulher, né, e deste termo mulher, e aí o artigo 2º ele vai dizer, né, que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral ou intelectual. Vejam, pessoal, já caiu em concurso isso, né? Se o termo mulher abarca também a adolescente, se abarca aquela mulher criança. E veja, a menina, né, a menina biologicamente mulher, né, do sexo feminino, ela também está abarcada pela Lei Maria da Penha. Por quê? Quando a Lei Maria da Penha, em seu artigo 2º, fala que toda mulher, independente de raça, etnia, cultura e tudo mais, em um dado momento ela vai falar que independe da idade. Então pode ser uma mulher adolescente, pode ser uma mulher criança, assim como uma mulher adulta, uma mulher idosa, enfim. A Lei Maria da Penha, ela protege todos os tipos de mulheres. A ideia aqui é proteger a mulher. E veja, tem um termo aqui bastante interessante, né? Independente da orientação sexual. Então, ainda que essa mulher tenha uma orientação sexual que seja voltada para viver com uma pessoa do mesmo sexo, ainda assim, esta mulher está protegida pela Lei Maria da Penha. Porque o que define ser mulher é o caráter biológico, tá? E não o caráter aí psicológico e tudo mais. Tudo bem? Via de regra é isso. Vamos lá para o artigo 7º. Aí eu vou dar um pulo, porque eu vou trazer um artigo que é importantíssimo. Muitas das vezes, quando nós pensamos em violência doméstica e familiar, nós pensamos somente em violência física. Porém, a Lei Maria da Penha, ela tutela outros tipos de violência que não somente a violência física. Tutela outros tipos de violência que extrapolam a violência física. E aí o artigo 7º surge para nos dizer quais tipos de violência são tutelados pela Lei Maria da Penha. Vamos ver. O artigo 7º vai dizer o seguinte: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Primeiro, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Essa daqui tranquilo, né, pessoal? Então, para quem estuda para concurso, essa daqui é básica, é tranquila, todo mundo vai saber. O que as pessoas não vão saber são as outras formas de violência. E aí, vem as próximas. Vejam só essa, ó. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause